assentamento, né? Eu moro num assentamento com muita alegria agora, mas já tive várias fases. Mas eu quero fazer talvez 2 ou 3 vídeos explicando um pouco sobre assentamento, né? Então vamos lá, né? Esse é o primeiro vídeo explicando, né, um pouco da minha vivência, assim, né? Então, o que é assentamento? Assentamento é uma política pública do governo federal, independente de qual governo esteja no poder, né, se é a direita ou se é a esquerda, é uma política pública, né, do governo federal. Então, independente do governo, ela existe. Porém, dependendo do governo, ela tem mais ou menos investimento. Depois eu faço dando um pouco de dados, né? Seria interessante, assim. Mas essa política pública, ela é antiga. Então, o assentamento é um direito de todos, né? Que tem um perfil, que tem um critério de avaliação do perfil, tanto da fazenda quanto do beneficiário. O assentamento, ele pode ser adquirido de 2 formas, por 2 meios, 2 caminhos, dizemos assim, né? Pelo INCRA, que é um órgão do governo que existe em regionais, né, no estado e a nível nacional, mas cada região, cada município tem o seu INCRA, né? Cada estado, aliás, tem o seu INCRA, né? Então, eu sou de Minas Gerais, aqui tem o INCRA de Minas, que fica situado em Belo Horizonte. Então, tem a aquisição de terra pelo INCRA. Então, qual que é o critério abordado pelo INCRA? O INCRA é o órgão que rege, né, que governamenta, a terra, né? Então, ele tem alguns critérios para aquisição. Então, um dos critérios é o critério pelo não pagamento do imposto. Então, todo mundo que tem um bem, um carro, uma casa, um terreno, tem que pagar imposto sobre ele. Então, se o proprietário não paga imposto sobre o terreno, o INCRA dá a oportunidade para ele de renegociar. Tem várias formas de renegociação. Então, se aquele proprietário continua devendo e não faz a aquisição do seu débito, da sua dívida, assim como uma casa vai para leilão, é recolhida pelo Estado, pelo governo ou pelo banco, um carro também, se você não paga o IPVA, ele é recolhido pelo banco, enfim, vai a leilão. Assim também é um terreno, uma propriedade, seja pequena propriedade ou grande propriedade. Então, se o proprietário não paga o imposto sobre a terra dele, o INCRA vai requerer aquele terreno. Como que o INCRA faz? Ele paga aquela propriedade, né? Aí também tem vários viés, seja pelo governo federal, estadual, enfim. Paga aquela propriedade pro proprietário, debitando os débitos, né? Então, ele diminui o valor pelo débito. E aí o INCRA decide o que fazer com aquele terreno. Se ele vai destinar a uma prefeitura, ou a empresa, ou a política pública da reforma agrária, que é uma política pública que é destinada a pequenos produtores. Então, uma forma de aquisição é essa: o INCRA recolhe aquele terreno, por dívida. A outra forma também, que é arrecadada,
pelo INCRA é pela improdutividade. Então, toda propriedade rural, ela tem que ter uma porcentagem, eu não estou lembrando agora, mas que parece que é 30% aproximadamente, de produção. Independente do que seja, qual produção que seja da agricultura, seja agropecuária, né? Leiteiro, de corte qualquer, algum plantio, a fazenda ela precisa estar em produção. Então, se ela não está em produção, se ela não está ativa, também é um motivo do governo, do estado, recolher aquela propriedade. Eu não estou discutindo aqui, gente, se isso se isso é válido ou não, né? Dizemos assim. Depois eu vou dar minha opinião e vocês também podem dar, né? Porque quando fala de um bem, né, dói na alma, né? Mas todo mundo tem que ter uma responsabilidade sobre o seu bem, né, adquirido. E o governo, ele nos pede essa responsabilidade, né, através da produção e impostos, né? Então, essa propriedade, por falta de produção, ela é recolhida. Bem a grosso modo, assim, né? A propriedade que eu estou hoje, ela foi recolhida por falta de pagamento de imposto. Então, praticamente por 15 anos ela não pagar imposto. A família teve a possibilidade de negociar e não conseguiram, aí o governo destinou a reforma agrária, né? Então, aqui no meu município é o único assentamento regularizado que o governo estadual, inclusive foi até no governo Dilma, no finalzinho do governo Dilma, foi recolhido para a reforma agrária. Então, aqui são 20 famílias beneficiadas. A outra forma, também um outro caminho, é pelo MDA. MDA é o Ministério de Desenvolvimento Agrário. O Ministério de Desenvolvimento Agrário tem várias políticas, né? E ele que rege, governamenta, dizemos assim, os INCRAs dos estados, né? O MDA, né, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, tem ele municipal, estadual, federal. E aí a outra forma que tem de adquirir é pelo crédito fundiário. Também é uma política pública antiga, mas ela já tem alguns critérios de aquisição. Nesse caso do crédito fundiário, o proprietário tem que desejar vender a propriedade tem que estar toda regular, no sentido de documentação, pronta para transferência, né? E aí tem vastos critérios aí. E ele adquire comprando, ele paga à vista o proprietário. E aí ele repassa para o agricultor. Aí a dívida vai ficar com o agricultor. O agricultor vai adquirir esse crédito, inclusive agora ele passou para 320 mil aproximadamente. Então é um crédito que o agricultor adquire com o governo federal e ele vai pagar essa fazenda, no caso, ou terreno, em 25 anos. Ele tem 3 anos para começar a pagar. Aí tem alguns benefícios do governo federal. Então, essa é uma outra forma de aquisição, como se fosse Minha Casa Minha Vida, mas ao invés de ser casa, é terreno. E aí, como a fazenda ela é cara, geralmente se compra uma fazenda com um grupo de pessoas, 5, 10, 15 pessoas, para comprar uma fazenda. E aí o governo vai lá e paga aquele valor cheio da fazenda.
e divide em terrenos, pequenos terrenos para agricultura familiar, né? E isso é feito em consenso com as famílias. Então, um pouco o que é assentamento, a primeira parte, né? É isso, assim, né? A forma de aquisição. Então, tá dentro da lei, não é uma invasão de terra, né? Você se inscreve num programa do governo federal e é selecionado, tanto a fazenda quanto o beneficiário. Então, invasão de terra é outra situação, né? Aquisição de terra pelo governo federal é uma política pública, né? Voltada para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, né? Seja individual ou seja em grupos. Então, um pouco de assentamento é isso. A gente vai se falando.